Graça e paz, irmãos. Boa noite. Quiserem sentar, pode ficar sentado, em reverência. E vamos iniciar, como deve ser, a ministração na continuidade da bênção do Senhor, do Espírito Santo, mas em clima de oração. Deus Pai, Senhor eterno, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio e pelo desafio, Pai, de falar de uma temática tão sensível, tão necessária e às vezes tão deixada num plano secundário, Pai. Esta é a tua casa, este é o teu povo, e eu me coloco, Senhor, como instrumento da tua palavra, do teu poder, Senhor, ao coração da tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço, e já confiante, Senhor, no sucesso da empreitada, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar, continuando na temática, o poder do Espírito Santo. Eu estava na oração falando que é um tema que às vezes a gente deixa. Nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo. E às vezes dos três é o que a gente acaba falando menos. Não sei vocês, mas a minha experiência é que acaba sendo um dos três que menos é tratado, que menos é falado. A gente trata muito do Deus Pai, a gente trata muito do Deus Filho, de Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo. É como se a gente dissesse, mas está lá na Trindade, então quando eu falo do Deus Pai, eu falo do Espírito. Quando eu falo de Jesus, eu falo do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que são três, ele é um. É como se, quando eu tratasse do Deus Pai, o Deus Espírito viesse. Quando se eu falasse do Deus Filho, o Deus Espírito viesse. Mas por que não fala do Deus Espírito e vem os outros dois também? É como se a gente deixasse ou relegasse a um plano de não adequação. E isso sempre é um desafio, pastor. E eu acho o tema de falar do Espírito Santo sempre um dos temas mais intrigantes, mais espinhosos e mais complexos. Eu acho falar do tema Espírito Santo. Diferente, já peço perdão aqui aos teólogos, não farei uma ministração expositiva. Eu sei que todo teólogo ele gosta da ministração expositiva. A minha não será. A minha será temática. A minha será um tema sobre o poder do Espírito Santo e do enchei-vos do Espírito. Então eu não tenho um texto base, mas terei vários textos sobre os quais a gente vai tentar trabalhar a temática do agir do Espírito Santo. E quero iniciar a ministração tratando... Estão filmando? Então vou obedecer aqui a linha, a área. E acho que umas 2 ou 3 semanas, eu sou ruim de memória, não vou me lembrar. A gente estava discutindo aqui na escola bíblica dominical, e já fica o convite, aqui em nome do pastor, ele não me pediu, mas tenho certeza que essa é a vontade do coração dele, de convidar sempre a igreja a estar participando da escola bíblica dominical. E a gente estava tratando sobre perdão. Era uma aula sobre perdoai-vos uns aos outros. A igreja está tratando sobre uma igreja relacional, uma igreja compassiva, uma igreja intencional. Então, cada capítulo, cada domingo, é um desse, uns aos outros. Amar, perdoar, edificar, instruir, orar. E nesse contexto, a gente estava tratando sobre perdão. E eu lembro que o irmão fez uma pergunta sobre a dificuldade de se perdoar o inimigo. E é uma dificuldade gigantesca. E a gente começou a dialogar, quando eu digo a gente, eu não, mas a igreja, a comunidade aqui, começou a dialogar sobre a dificuldade que é perdoar quem nos faz mal. E aí teve uma palavra que me fez refletir. E é a partir dela que eu vou iniciar a ministração. A irmã Ana pegou o microfone e disse o seguinte: estamos nos esquecendo da intervenção do Espírito Santo. Está muito focado no que eu tenho que fazer. Está muito focado numa ideia de racionalidade. Está muito focado numa ideia de participação do indivíduo
no processo de transformação e de salvação. Tá. E o Espírito Santo? E a participação e a transformação e o agir do Espírito Santo em nossa vida? Não conta? Não levamos em consideração? Não deve fazer parte desse debate? Fui para casa refletindo, pastor. E quando estava preparando, aquela frase ecoou, e é a partir dela que a gente vai avançar aqui. Até onde tem ação humana? Qual a participação do Espírito Santo? O que significa ou simboliza o andar com o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo? É tentar entender, e a partir de mim, usando o primeiro exemplo, que sou eu, por que temos tanto obstáculo e tanta dificuldade em permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida? Por que racionalizamos tanto, inclusive a fé? Por que a necessidade de trazer um agir humano para algo que não necessariamente tem que ter o agir humano? Então, são algumas provocações que eu gostaria de partir para a gente poder dialogar. E quando a gente vai tentar estudar um pouco ou entender, você faz uma passagem por vários teóricos e teólogos. Teve um deles ali por volta do ano de 400, já da era cristã, ou seja, depois de Cristo, chamado Pelágio. Pelágio de Bretanha. Para Pelágio, a salvação, ela dependia do agir humano. Você tendo consciência dos mandamentos de Deus, se esforça para andar no caminho de Deus, isso agrada a Deus e, portanto, você alcança a salvação. A graça é a gratidão de Deus por você fazer a vontade dEle. Ele reduz a graça de Deus a um sentimento de gratidão. E ele parte da ideia de que a salvação é: eu decido seguir a Cristo, eu decido cumprir os mandamentos de Cristo, eu decido todo dia não me desviar dos caminhos de Cristo, e isso me trará recompensas. E a maior delas é a salvação. Pelágio. Para rebater Pelágio, Agostinho de Hipona. Agostinho, embora isso seja... Obrigado, irmão. Embora isso não seja consensual, mas predomina o entendimento de Agostinho vai defender a ideia do livre-arbítrio. Eu digo porque há quem diga que não é bem assim. Mas o entendimento majoritário é de que Agostinho vai defender o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio dele tem uma manifestação humana, mas tem o agir da graça de Deus, que sem ela não há salvação. Como tudo na vida tem a terceira corrente, a do meio, que vai dizer: nem é tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem é Pelágio, nem é Agostinho. E vai surgir o semi-pelagianismo. Para o semi-pelagianismo de João Cassiano, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o homem decide buscar a Deus, é uma decisão humana, mas a partir da decisão dele de abrir as portas para o agir do Espírito Santo, o resto é agir de Deus. E depois é uma cooperação entre o homem e Deus, num processo de salvação. Para aí, não. Vai para Armínio, você chega em John Wesley. Para Wesley, o homem está num estado de depravação total. O homem está afastado de Deus. E ele não consegue, por si só, buscar a face de Deus, porque o seu pecado não permite. Então, ele defende uma ideia de graça preveniente, que é um agir de Deus que o faz perceber. Segundo Wesley, a graça preveniente, ela vem para todos. É o sol, é a lua, é o mar, é a natureza, é a consciência do certo e do errado. Por isso que, segundo Wesley, o ateu ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Do que é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Mas isso não é dele. Segundo Wesley, isso é o que Wesley chamou de graça preveniente, que é o agir de Deus que te faz suscitar isso, e é essa graça que te faz olhar para Deus. Diferente, por exemplo, de Armínio. Para Armínio é uma decisão minha, humano, olhar para Deus, e a partir daí eu abro minha vida e ele age.
Para Wesley, tem uma graça que é irresistível, aqui eu não estou em Calvino, é uma graça irresistível a preveniente. Quando eu olho para Deus, aí tem um agir humano depois de continuar permanecendo no caminho. E tem a graça salvadora que, de novo, é agir de Deus. O Wesley percebe que ele dá uma graça irresistível, uma cooperação ou uma graça cooperante e a salvação de Deus. Para Calvino, tudo é Deus. Para Calvino é zero participação humana. Para Calvino, a graça salvadora é irresistível e independe de qualquer ação humana. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei falando que a gente estava debatendo até onde vai a participação humana e a participação de Deus, por exemplo, no perdoar. Essa discussão não é de hoje. Aqui a gente pode participar 400 depois de Cristo, 415, 1570, 1600, 1700. Por exemplo, John Wesley está ali em torno de 1790, 1780. Então, há uma discussão de há muito. Matusalém, e onde você quer chegar? Calma, eu não estou no caminhar ainda. Eu ainda não saí do destino, como todo mais, do início, já quer que eu chegue ao fim. A primeira parte é, até onde vai a participação humana no agir de Deus? O agir de Deus depende de eu abrir, depende de eu buscar, independe. É isso que eu queria discutir com vocês e debater um pouco. Para quê? Para chegar naquela aula que a gente estava. De até onde vai o perdão, o amor, a edificação, o cuidado, o abraço, a renúncia. Isso é agir de quem? É isso que eu queria falar um pouco. E esse Espírito Santo? De onde nasce? De onde surge? Desde o princípio. O Espírito Santo, ele está na formação do mundo. Lá em Gênesis, quando Deus chega e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não sei se vocês já perceberam, eu tive a oportunidade de falar aqui numa aula, a nossa imagem e semelhança, quando ele criava, ele sempre dizia, se referindo ao individual. Quando ele vai criar o homem e a mulher, ele bota no plural. Quem é o façamos? Para John Wesley, esse façamos, ou como ele chama, imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, o façamos, o plural é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E por que façamos? Porque ele vai criar da mesma forma como eles três são. E o que é isso, Matusalém? Relacionamento. Deus cria o ser humano para ser um sujeito relacional, assim como os três são. E uma segunda coisa, para ter espírito. As coisas criadas por Deus não têm espírito, salvo o ser humano. E o Espírito de Deus fala ao espírito do homem. O Espírito de Deus se relaciona com o espírito do homem. E ele coloca o homem para relacionar-se com Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito, se relaciona com os anjos, se relaciona com os outros humanos, se relaciona com as criaturas, com a natureza, com os animais, com as plantas. Essa capacidade relacional e de ter espírito só foi dada ao homem e à mulher. Mas o pecado praticado por Adão e por Eva, quebra o relacionamento de Deus com o homem. Até então não havia pecado. Quando Deus chega e diz para, olha, a essa árvore do conhecimento, se você comer dela, certamente morrerás. Que morte é essa que está sendo tratada? Não é a física, ou também é a física? A consequência do pecado original é de nível espiritual e físico. Primeiro, consequência física, limitação da vida.
passou a ter um limite, a conhecer a morte física. Segunda, morte espiritual, afastamento do homem de Deus. O pecado original leva a um afastamento, a uma quebra da ligação do espírito do homem com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Tá, e isso vai significar o quê? O Espírito Santo então não se relacionou mais com o homem? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não estava derramado sobre a terra. Ele agia pontualmente e segundo uma escolha do próprio Deus. Se você for, por exemplo, para João 7, 37, 3, lá em Davi, irmã, se a senhora puder colocar, por favor, Números 11, 25. O Espírito Santo ele vai agir pontualmente sobre homens quando Deus fazia o Espírito descer sobre eles. Números 11, 25. Davi, quando vai pecar, lá na frente, não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. O Espírito de Deus estava sobre rei, estava sobre Saul, estava sobre Davi, estava sobre os profetas, estava sobre aqueles que Deus escolheu derramar. Mas não havia um derrame universal, aberto. Quando é que vai acontecer isso? Só vai acontecer esse derramar universal no Pentecoste. No Pentecoste, Deus derrama do seu Espírito. Por quê? Por causa do Deus Filho. Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. A obediência de Cristo e a morte de cruz reconcilia a humanidade com o Pai, nos religando a Deus. Esse religare, essa ligação de novo, ela só acontece por causa da morte de Cristo na cruz. E o Espírito Santo é enviado para nos lembrar do sacrifício de Cristo, para apontar o Cristo histórico, para nos lembrar do que Ele fez por nós. O Espírito Santo é a continuação da cruz de Cristo na atualidade. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Números 11, 16, 17. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei, e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo. Juízes 3, 9. Juízes 3, 9 e 10. Isso é para demonstrar que o Espírito Santo, ele já estava no Novo Testamento, ou no Velho Testamento. A história do Espírito Santo não começa no Pentecoste. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou o juiz de Israel. O Espírito Santo, ele existe em todo o tempo.
A criação do mundo é agir dele. O que acontece é que o pecado do homem faz acontecer a morte espiritual, o pecado original, que nós herdamos isso e fomos libertos na cruz. A cruz de Cristo nos reconciliou com o Espírito Santo de Deus. A conduta redentora que nos redime e nos torna a conviver de novo com o Espírito Santo. E há um derramado Espírito Santo em Pentecoste. E o Espírito Santo continua ainda hoje, como resultado da graça, manifestada como resultado do sacrifício de Jesus. A intimidade que Adão perdeu no Éden, Jesus resgatou. O Espírito Santo que Deus tirou no jardim do Éden, Deus concedeu a Jesus de acordo com a sua obediência. Assim como os descendentes de Adão receberam a morte por conta do pecado, os que nasceram de Cristo receberam o Espírito. Antes o Espírito vinha por vontade unilateral de Deus. Hoje o Espírito vem pela vontade bilateral. Para ser salvo é preciso nascer de novo. Enquanto esse nascimento não ocorre, estamos presos em nossos próprios pecados e estamos condenados. Qual é a participação do Espírito Santo na nossa caminhada cristã? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, 2 Coríntios 13, 14. A comunhão do Espírito Santo. O que é comunhão? Unidade. Comunhão é conviver, é estar junto, é ter algo em comum. Eu posso chamar isso de relacionamento? Eu volto então à ideia de que criar o homem e a mulher à sua própria imagem é transformá-lo num sujeito relacional, de um espírito relacional, é uma relação da humanidade para com Deus e da humanidade para com o próximo. Você já percebeu que a essência do cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento, e amar ao próximo como a si mesmo, relacionamento. Ninguém é chamado para viver só. Somos chamados para conviver. Somos chamados à comunhão com os irmãos, com os outros, com todo aquele que necessitar da gente, e com Deus, e com o Espírito Santo. O nosso chamado é a convivência. O nosso chamado é uma não individualidade. O nosso chamado é uma comunidade. É para isso que somos chamados. O Espírito Santo, ao tornar efetiva a obra completa de Cristo, ele é o agente da redenção. O Espírito Santo, ao tornar efetiva a obra completa de Cristo, ele é agente da redenção também. A obra de Cristo não terminou. A obra de Cristo é operada todos os dias, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele chegou e disse: é necessário que eu vá. Chegou a hora e eu tenho que ir. E não fiquem tristes, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito do meu Pai não poderá vir. E ele testificará da minha verdade. O Espírito da verdade testifica sobre Jesus. João 14, 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês
o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não podemos ter uma vida cristã sozinhos. Que me perdoe Pelágio, mas ninguém consegue vencer a si mesmo. O seu maior inimigo é você. O seu maior inimigo são os seus desejos, suas vontades, suas tentações. E se você quiser, pelas suas próprias forças, vencer, cairá. É indispensável o agir do Espírito Santo em nossa vida. Não há. Se eu conseguisse, para que Jesus e Deus teriam enviado o Espírito Santo? Se eu posso sem o Espírito Santo, para que ele veio? Para nada. O Espírito Santo, então, simboliza nada. Está aqui só alegoricamente. Tem influência zero no meu processo de transformação e de salvação? A resposta me parece de uma obviedade gigante. É claro que não. É claro que ele é indispensável. É claro que era necessário, e assim disse Jesus, é necessário que ele venha, porque ele testifica sobre mim. Ele testifica a obra redentora e a reconciliação que a morte calvária de Cristo opera na cruz. O Espírito Santo é o derramar do sangue de Cristo constante em nossa vida. Temos um privilégio gigante de poder tê-lo aqui conosco. Ele não está em qualquer outro canto que não aqui, nesse momento. E qual é? Volto para o meu início, eu disse, eu vou começar e voltarei para esse ponto. Qual é o grande detalhe? Muitas vezes não consideramos isso. De que fomos reconciliados. O meu e o teu espírito têm comunhão com o Espírito Santo. Pastora Nayama falou aqui, no culto da segunda. Ela disse, o derramar do Espírito já aconteceu. O que é que precisamos? Nos enchermos do Espírito Santo. Precisamos entender e compreender a importância e a necessidade vital do enchimento do Espírito Santo sobre nossa vida. E não é um enchimento físico, percebe? É um enchimento espiritual. O teu espírito necessita do Espírito Santo. O teu espírito clama pelo Espírito Santo. E de maneira imperceptível, por gemidos inexprimíveis. E que muitas vezes você nem controla. A salvação depende de um agir de Deus. Não há salvação por mérito humano. A salvação é graça. A salvação é agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. O Espírito Santo veio para continuar aquilo que Jesus começou. Olha o cuidado de Deus com a minha e com a tua vida. Olha o carinho e o zelo que Deus tem por nós. O que é que muitas vezes falta? Eu permiti o agir desse Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente estava discutindo lá, é muito difícil de eu perdoar, é muito difícil para eu amar, é muito difícil para eu fazer isso. Tá, cadê o agir do Espírito Santo? Será que a gente não está tributando ou querendo carregar carga demais? Será que eu não estou trazendo sobre minha vida uma responsabilidade maior do que deveria ter? Não estou dizendo que devemos ser irresponsáveis não, tá? Só para deixar claro. Não estou agora, não estou nem aí. Não é isso. Equilíbrio. É a arte do equilíbrio. A vida é a arte do equilíbrio.
é saber até onde vai você e até onde começa o agir do Espírito Santo na sua vida. Você tem que abrir para o agir do Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. É necessário que tenhamos convívio, comunhão, o agir, reconhecer nossas fraquezas, nossos limites, um derramar do Espírito Santo, um quebrantamento do Espírito Santo, a busca do Espírito Santo. O que é intimidade, se não diálogo, conversar? Acordar de manhã, bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui na minha vida. Vai no carro, obrigado, Espírito Santo. Chega em casa, obrigado, Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. O teu espírito conversa com o Espírito Santo. Não há salvação sem o Espírito Santo. Não há transformação sem o Espírito Santo. Não há frutos do Espírito sem Espírito. Não há santidade sem Espírito. Tudo é dele, por ele, para ele. Porque todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele. É o reconhecimento da nossa dependência do Espírito Santo. É menos eu e mais ele. É menos racionalidade e a tentativa de teorizar, explicar, debates. Debate não salva. Discussões teológicas, é bom estudar? É bom saber? Mas não salva. O que salva é dar espaço para o Espírito Santo na sua vida. Quanto mais espaço eu dou, menos pecado vem. Quando eu estou fraco, ele me fortalece. Quando eu penso em ir para a esquerda, quando eu penso em ir para a direita, ele chega e diz, volte para o caminho. Isaías diz isso. Quando eu penso em ir para a esquerda, quando eu penso em ir para a direita, vem uma voz e me diz, volte para o caminho. E quem é o caminho? É Cristo. Ele está lá. Muitas vezes a gente diz, rapaz, eu vejo uma coisa em mim, disse que eu não fizesse. Não tem isso? O meu inconsciente, sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando ao teu espírito. Não é anjo do bem, anjo do mal não, viu? Não é isso não. É que ele conversa conosco. Temos comunhão com o Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele caminha conosco, ele interage com a gente, e quando você pensa em errar, ele está dizendo, não faça, não vá, volte para o caminho. Quantas testemunhas a gente já ouviu dizendo o seguinte, eu estava triste, mas tinha algo que me fazia. Ora, o que é esse algo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não desiste, tá, gente? Que coisa fantástica, né? O Espírito Santo, você erra. E o Espírito Santo está lá. Eu só me lembro do filho pródigo. Eu digo para minha esposa isso. Eu acho que é a passagem que eu mais gosto da Bíblia. Pode acreditar. Eu gosto dessa passagem. Porque mostra, quando eu penso no Pai, eu penso em Deus. Quando eu penso no Filho, eu penso em mim. Que todo dia ele diz, agora eu vou aproveitar. Aí o Pai permite. Vai. Alguma vez o pai desistiu do filho? E quando o filho chega, volta, depois de passar uns bons bocados, o pai vai lá dar um batido, um castigo. Braços abertos. E dá o melhor dele para o filho. É disso que a gente está tratando, irmãos. É de um Deus relacional. E que espera nosso relacionamento. Quando eu era mais novo, já estou chegando à metade. Matusalém tem muita experiência. Quando eu era mais novo na igreja, eu ficava sem entender. Eu dizia, Deus não já sabe o que está no meu coração? Para que Ele quer que eu ore? Para que eu vou orar se Deus já sabe? Deus não sabe tudo? Ei, Deus é um Deus de relacionamento.
A essência de Deus é relacionamento. Quando Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele fez um ser dotado de espírito relacional. Sabe por quê? Porque Ele quer conversar com você. Ele quer escutar a sua voz. Ele quer dialogar. Ele quer caminhar. Ele quer ouvir o teu choro, o teu pedido. Senão não precisava pedir. Para que toda hora? Pedir, dá-se-vos-á. Para que isso? Eu já sei, então não peça. Não. Peça. Chore. Diga o que você quer dizer. Dialogue com Ele. Converse com Ele. Que Ele está de ouvidos abertos para te ouvir. Ele é um sujeito relacional. Essa é a essência dele. O que é que eu devo fazer? Deixe de ficar esperando que Deus só fale com você e você nada. Eu vim para a igreja e Deus não falou comigo. Você falou com Ele? Você tem o procurado? Por que você não sai da sua posição de inércia e age? E muitas vezes Deus está falando, mas você não está se relacionando, você não escuta. Pare e converse com Deus. Dê espaço para o Espírito Santo na sua vida. E você verá a transformação que vai se operar. A palavra hoje é uma palavra de desafio. É uma palavra de desafio para mim e para você. Vamos dar espaço ao Espírito Santo. Ele está aqui. O derramar do Espírito já houve. O que falta é o enchimento do Espírito Santo. É que cada dia mais esse Espírito Santo ele venha e habite em minha vida e transforme o meu ser, mude o meu caráter, produza frutos, produza transformação e me leve, me guiando. Sai da esquerda, Matusalém, sai da direita e anda no caminho reto de retidão e me conduza à salvação. É esse o clamor e é esse o desafio que eu trago para a amada igreja. Se relacione com o Espírito Santo de Deus. Eu queria desafiar vocês a quando vocês forem sair daqui, converse. Converse muitas vezes mentalmente, até outras pessoas conversam. Espírito Santo, abençoa meu caminhar. Espírito Santo, estou tão fraco, me dá força. Eu desafio a igreja a dialogar com o Espírito Santo de Deus, a buscar o Espírito Santo de Deus, a se encher do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma plena convicção, porque se tem uma coisa que eu acredito, é isso aqui. Uma certa vez, você começa a estudar na vida e você começa a achar que pode questionar as coisas de Deus. Eu devia ter meus 16 para 17 anos, estudando na faculdade, estudando muito, comecei a achar muita coisa, né? Estudando muito. E aí eu comecei a dizer, rapaz, será que Deus existe ou o homem criou Deus? Aquela conversa aqui, acho que todo mundo já pensou nisso, né? Será que Deus existe? Ou eu criei Deus? Ou o ser humano criou Deus? Aí eu cheguei igual a Sansão, eu disse, eu vou desafiar Deus. Se quiser que eu siga, me prove. Até na minha incredulidade, eu ainda conversava com Deus. É uma coisa meio doida, mas é. Eu não estou crendo muito, mas estou conversando com aquilo que eu não creio muito. Aí eu disse, me prove que existe. Lembrei de Sansão, que pegou aquele nó de algodão, botou assim, disse, ficar seco. Disse a mesma coisa para Deus. E isso se passou. E eu passei 25 anos aqui na igreja wesleyana, na igreja metodista aqui, queridos irmãos de lá. Passei 25 anos na wesleyana. E uma das coisas que me fez ir para lá foi que minha mãe estava indo para lá. E eu nunca acreditei muito nesse negócio de profetado, esse negócio muito não. Sempre fui um pouco cético em relação a isso. Mas minha mãe estava indo para lá e foi para lá, dizendo que ia um profeta lá. Aí, bora, meu filho, vou nada, mãe, bora. E minha mãe é daquelas pessoas que quando está com alguma doença, não quer que ninguém saiba. Ninguém pode saber. Tem gente que conta para todo mundo, né? Minha mãe é daquela que esconde. E aí, minha mãe tinha feito um exame e tinha dado um problema, uma angina. E ela estava muito preocupada e foi. E quando a gente estava lá nessa igreja, o pregador lá, o profeta, olhou assim e disse, a irmã aqui. Apontou assim, a irmã aqui. A irmã olhou para trás,
A senhora mesmo está aí de laranja. Eu não sabia nem quem era esse cara, nem manhã. Laranja. Deus mandou dizer uma coisa para a senhora. Que a senhora está com angina. Não disse que está com problema, não. Olha como Deus é, como Deus trata. A senhora está com angina. Se a senhora crê, a senhora está curada em nome de Jesus. E ela foi fazer o exame depois. E não tinha mais nada. Eu olhei assim e disse, a partir de hoje, todos os dias da minha vida, eu vou viver para esse Deus. Ah, como é que você, Matusalém, acredita nisso? Eu acredito. Ah, porque uma baleia, um peixe engoliu Jonas. Acredito. Porque bateu na água e abriu. Acredito. Não, porque a ciência, eu quero saber de ciência. Eu quero saber que a Bíblia diz isso. E eu vou morrer acreditando nisso que a Bíblia diz. Todos os dias da minha vida, enquanto vida eu tiver, eu vivo para esse Deus. E assim como eu fui desafiado, o desafio para a igreja é o seguinte: converse com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ah, eu não... E voltando para a discussão inicial, para encerrar agora. Ah, eu não consigo perdoar meu inimigo. Busque o Espírito Santo. Irmã, eu escutei a frase da senhora. Uma frase simples, curta. Muitos pegaram o microfone e falaram. Ela pegou o microfone e disse: vocês não estão contando com a agir do Espírito Santo. Aquilo ecoou na minha cabeça. Aquilo ecoou. É verdade. Queremos muitas vezes resolver pelas nossas forças. Queremos resolver os mistérios de Deus do nosso jeito. Se entrega ao Espírito Santo. As coisas são do jeito dele, no tempo dele, na dispensação da obra dele, quando ele quer, com quem ele quer. E a gente acaba o quê? Não é entender, não vai morrer sem entender. Não vá tentar entender, não. Se entregue, se derrame. Só confia, só tem fé, só acredita no agir dele. E eu tenho plena convicção de uma coisa, de duas: haverá paz na tua vida. E você vai herdar a salvação. Chamar o pastor aqui na frente e queria também fazer uma oração, depois eu passo para o pastor. Né? Vamos ficar de pé agora? Na outra eu disse, vamos ficar sentados. Essa vamos ficar de pé. Se eu desafiei, ficar em pé é uma ação, não é? Eu fico em pé para demonstrar o seguinte: vou sair do meu estado de passividade. Espírito Santo, a conversa é contigo. Estamos aqui, Espírito Santo, para falar do teu nome, da tua obra, do teu poder. E clamar um derramado do teu Espírito Santo na minha vida, na vida da tua amada igreja. Que não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, mas que possamos ser tocados pelo poder do teu nome. Que o teu Espírito dialogue com o meu Espírito. Que o teu Espírito dialogue com o Espírito de cada um que aqui está. Porque quem convence o homem e a mulher do pecado, do juízo, é a obra do teu nome, do teu poder. Nós não temos poder algum de cravar nada no coração das pessoas. Mas o agir, o teu agir, convence. É aquela palavra que diz: sai desse caminho, não faz mais isso que você está fazendo, esse pecado oculto que você tem continuado a fazer, não faça mais, pare, volte para mim, eu te quero, eu te chamo, você nasceu para mim. Espírito Santo, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa das nossas transgressões, e nos transforma, e nos capacita, e nos coloca o desejo de te buscar continuamente, Pai. Que não seja um momento, que não seja apenas um sentimento, mas que seja uma decisão de caminhar segundo os teus princípios, teus valores, que aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, através da tua palavra poderosa, é isso que eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus, amém.